Boa noite, irmãos que estão unidos num propósito. Eu espero que esteja tudo bem. Continue aí. Não desista. Leia a Bíblia com a sua família. Ore com a sua família e por sua família. E tente mudar para o seu bem, mas principalmente para você fazer o bem às pessoas que estão ao seu redor, principalmente os da sua casa, da sua família. Hoje é o dia 53 do nosso propósito e nós vamos meditar no capítulo 3 de Êxodo. Êxodo é um livro muito interessante, o nome significa saída. Nós vimos como o povo se tornou escravo ali no meio do povo egípcio e como esse povo também foi abençoado por Deus, se tornando numeroso, poderoso, despertou o temor dos egípcios. Eles temiam que o povo de Deus se aliasse com outros povos para derrotá-los. Então impôs a eles aflições, trabalhos forçados. Eles construíram grandes cidades através do trabalho escravo. E a aflição deles se transformou em oração e o clamor chegou até o céu. Com certeza eles oravam baseados nas promessas que Deus havia dado ao patriarca Abraão, a Isaac e depois confirmado em Jacó. Eles temos que entender que ainda não havia revelação das Escrituras, não havia textos escritos, é Moisés quem vai ser o autor dos primeiros livros. Então eles oravam e confiavam na promessa que foi transmitida oralmente de pais para filhos. E eles clamaram ao Senhor dizendo: o Senhor tem uma terra para nós, nosso lugar não é aqui. Deus ouviu a oração e Deus então envia um libertador. No vídeo passado nós vimos que interessante, né? Faraó planta uma semente de morte, diz que era para todas as crianças do sexo masculino recém-nascidas serem afogadas no rio. E Deus tira do rio um menino que vai ser criado junto dele, que vai aprender todas as ciências do Egito, toda a cultura do Egito, tudo aquilo que era avançado e mais moderno naquela época. Moisés teve acesso para que depois Deus pudesse usá-lo para afogar Faraó, não no rio, mas no mar. Então aquele que desejava que os filhos fossem afogados, os meninos fossem afogados, vai ver todo o Egito sendo destruído pela ação de Deus, que faz com que, por sua determinação, o povo atravesse o mar com os pés enxutos. Mas não vamos antecipar a história, não, vamos nos ater aqui ao capítulo 3, um capítulo muito importante, porque essa é a segunda fase da vida de Moisés. A primeira fase foi até os 40 anos, quando ele achava que tudo podia. Ele foge então, porque agora Faraó queria matá-lo. Moisés calculou mal. Moisés achava que já tinha todo o seu projeto já estava encaixadinho e queria acontecer conforme ele havia planejado, mas ele para ali no primeiro egípcio que ele matou e todo o resto que faltava para libertar o povo ficou por lá mesmo, porque ele fugiu com medo de Faraó, vai para o deserto, se torna um simples pastor no deserto. Deve ser uma atividade, irmãos, extremamente difícil, extremamente penosa, dura. Nós aqui no nosso estado, Minas Gerais, nós percebemos quando chega a época da seca, quem cuida de animais sofre demais, tem que recorrer a silo, a ração, tem que rebolar para que os animais tenham alimento aí para a sua subsistência. Você imagina o que é ser pastor no deserto? É um trabalho extremamente árduo. Moisés vai conhecer aquela região. Ele encontra ali Jetro, que era um dos descendentes de Ismael. A Bíblia diz que ele era sacerdote. Ele conhecia a Deus através de Ismael. Ele sabia quem era o Deus de Abraão. E ali ele se casa com Zípora e tem um filho. Estava tudo indo bem. Acho que Moisés já havia acostumado com aquela vida e poderia ter pensado assim em alguns momentos: olha, aquilo que veio na minha cabeça foi só um devaneio, foi
foi algo utópico. Eu pensei que poderia libertar Israel e estou aqui. Era isso que era para mim, era para ser um pastor no deserto. E esse tempo de solidão, de sofrimento e com certeza de duros turnos, à noite, de dia, cuidando daqueles animais, naquele ar do deserto, fez com que Moisés tivesse um preparo fenomenal para que pudesse aí conduzir o povo. Deus estava preparando Moisés para conduzir o povo que caminharia por um tempo para a terra prometida. Então, nessa fase, como eu falei para os irmãos, eu gosto muito da mensagem do reverendo Ronaldo Lidório, o missionário Ronaldo Lidório, que é uma bênção, por quem nós temos orado, né? Ele se encontra enfermo, lutando contra o câncer, mas o reverendo Ronaldo Lidório, ele é uma bênção e ele tem uma mensagem sobre Moisés, onde ele divide a vida de Moisés em 3 partes. Nos primeiros 40 anos no palácio, Moisés dizia: eu tudo posso. Na segunda fase da sua vida, vivendo no deserto, Moisés dizia: eu nada posso. Porque realmente, irmãos, se nós pensarmos nos dias de hoje, os homens nos dias de hoje, no mundo materialista, no mundo que é exatamente o que a Bíblia descreve, quando João diz lá que não é para a gente amar o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo é o quê? É a concupiscência dos olhos, ou seja, aquilo que é visual, aquilo que é estético, aquilo que é agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, ou seja, aquilo que é desejoso para dar prazer, e soberba da vida, ou seja, aquilo que pode nos fazer sentir que a nossa vida é mais importante do que a dos outros. Se você for olhar para o mundo, a grosso modo, é exatamente isso que o mundo busca. O mundo está sempre procurando, as pessoas estão sempre procurando parecer agradável aos olhos, né? Buscando aquilo que é agradável aos olhos e também tentando ser agradável aos olhos de todos, procurando às vezes agradar a vontade das multidões, dos povos, dos homens, ao invés de agradar a Deus. Quantas pessoas preferem agradar a um amigo, a roda de amigos, agradar o fluxo desse mundo, agradar os colegas da faculdade, os colegas da escola, agradar, enfim, a comunidade virtual da qual ele faz parte, que ele não conhece ninguém, mas ele tem que ser estimado ali. Isso é concupiscência dos olhos. Não importa o que você é, importa o que você parece ser. É mais ou menos isso o lema do mundo hoje. Tanta gente usando filtro, tanta gente de mentira. Há pouco tempo eu vi uma reportagem que eu fiquei chocado. Estava entrevistando um influencer digital em um país, eu acredito que seja os Estados Unidos, e perguntaram para ele sobre a sua família. Ele falou que havia muito tempo que ele não tinha contato com a sua família. E aí perguntaram por que, quiseram saber, né? E aquele jovem disse que ele resolveu deixar a família de lado porque a família era extremamente irrelevante. Aí perguntaram como ele chegou àquela conclusão e ele disse: olha, minha mãe tem menos de 1000 seguidores. É triste essa realidade, mas é verdade. Concupiscência dos olhos, estética, né? Concupiscência da carne, aquilo que parece que vai nos dar algum prazer, nós caímos dentro. E isso é o grande erro, a gente achar que só porque a gente sente prazer naquilo ali, nós vivemos para aquilo ali. Meu querido irmão, o pecado traz prazer, mas você tem que entender que o pecado gera morte. O fruto que Adão e Eva comeram o fruto que Adão e Eva provaram ali no jardim, pode ter certeza, deve que era delicioso, gostoso, produziu morte. Então cuidado com os prazeres, cuidado com o que você sente. Você não é o que você sente, meu irmão. Vou repetir isso aqui sempre para você. Vá contra o fluxo desse mundo. Você não é o que você sente. Não se engane. Não haja contra você mesmo. Você é o que a Bíblia declara que você é. Você é aquilo que você crê e não aquilo que você sente. A vida não pode ser conduzida pelos sentidos. E por fim, soberba da vida. Então,
No mundo como esse, um mundo cheio de vaidades, a gente costuma, sem essas coisas, achar que a gente não pode nada, achar que a gente é fraco demais. Se eu não agrado a população, que mudança eu posso fazer se eu não agrado os homens? Se eu não busco os prazeres, qual o sentido da minha vida? Qual a influência eu vou ter para mudar alguma coisa? E se eu não sou mais importante que ninguém, se eu perdi um título, se eu perdi um diploma, se eu perdi se eu não tenho uma certificação, seja ela qual for, como é que eu vou fazer a diferença? Foi a pergunta que Moisés fez a Deus. Ele agora já não estava no palácio, agora ele não era tão conhecido, agora ele não era tão influente. Como libertar o povo? É por isso que ele pergunta para Deus o seguinte no versículo 11: quem sou eu, Deus? Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Sabe qual que é a resposta de Deus para Moisés? Moisés, quem é você? Você não é nada. Quem sou eu, meu irmão? Não sou ninguém. Quem é você? Também não é ninguém. Mas são os ninguéms que Deus usa. Sabe por quê? Para que a glória seja toda dele. O propósito de Moisés era puro, era bom, era libertar o povo. Ele escolheu abrir mão do palácio para ficar do lado do seu povo. No entanto, irmãos, ele não usou o método de Deus. Ele achou que isso aconteceria pelas suas próprias mãos. E preste atenção, não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós submetamos ao seu plano. Porque Deus não usa coisas soberbas. Aliás, Deus resiste ao soberbo. Isso quer dizer que Deus nem ouve a oração do soberbo, no sentido de respondê-la favoravelmente. Ele resiste ao soberbo. Jesus contou a história do fariseu que orava de si para si mesmo. A oração que chegava ao céu, porque o Deus dele era ele mesmo. Então ele orava: Senhor, muito obrigado. É como se ele tivesse um espelho olhando assim: Senhor, obrigado, porque eu não sou como os demais homens. Olha como é que eu sou bonito. Eu não sou nem como aquele publicano ali, Senhor. Olha como é que eu sou perfeito. Eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Jejuo 3 vezes por semana, etc. Já o publicano, que tinha um cargo horroroso, corrupto, como os políticos de hoje, que nós desprezamos no nosso coração os seus atos, não a sua pessoa, a pessoa dele nós oramos para que se converta, mas os atos nos enojam, são abomináveis. Assim era o publicano, mas o publicano, sabe o que ele fazia? Ele não ousava olhar o céu e pedia: Senhor, ser propício a mim, pecador. Jesus diz: aqui ele desceu justificado. Por quê? Porque ele se humilhou. Porque aqui ele reconheceu que não era nada. Não é à toa que Jesus disse: olha, publicanos e prostitutas, para os fariseus, ele disse: publicanos e prostitutas vos precedem, porque eles sabem de si. Agora vocês estão redondamente enganados. Vocês acham que são sãos, mas estão doentes. Vocês não passam de sepulcros caiados. Por fora são belos, por dentro estão cheios de podridão. Preste atenção, meu querido irmão. Moisés pergunta a Deus: e agora, Deus, que eu perdi tudo? Aí Deus diz para ele: agora você está pronto. Sabe por quê? Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, segundo a Bíblia. Então, Deus diz para Moisés assim: quem sou eu? Aí ele diz assim lá na frente: vão me perguntar em que nome eu venho. Versículo 13, ele diz: eis que quando vieram os filhos de Israel, ele disser: o Deus de vossos... Perdão. Versículo 12, ele vai dizer: eu serei contigo, e este será o sinal que te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte, Monte Sinai. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que eu lhes direi? Porque vamos lembrar, irmãos, muitos teólogos acreditam que é essa a razão. Moisés saiu dali egípcio, foi criado na cultura egípcia. Qual que é o Deus que ele serve? Até então ele era um da casa de Faraó, mas agora ele volta sim, alguém preparado por Deus, porque ele teve um encontro com Deus naquela sarça que queimava e não se consumia. É a ação de Deus em nós. Jesus veio, irmãos, e nos prometeu o Espírito Santo. Nós seríamos batizados com o Espírito Santo e com fogo. Nós cremos nesse santo batismo que nos purifica.
Cristo veio nos limpar, João batizava com água, mas veio outro que nos batizou com o Espírito Santo e com fogo. A pá ele tem na mão e ele separa o trigo da palha. A palha ele queima em fogo inextinguível, foi o que Cristo fez com o nosso pecado. E mesmo o Espírito Santo queimando numa sarça seca igual nós, ela não se consome. Ela continua brilhando, 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 queimando, queimando, queimando. E nós não somos consumidos. Por quê? Pela plena misericórdia de Deus. É por isso que quando Moisés pergunta assim, o que eu direi? Qual o nome? E Deus diz, você vai dizer que eu sou o que sou. Assim dirás os filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós. Foi assim que Deus se apresentou a Abraão. Eu sou Deus. Ele diz para Isaac, para Jacó, e agora ele diz para Moisés assim, eu sou o que sou. Essa declaração parece ser vazia, irmãos. É porque, na verdade, a gente não para refletir. Nesse mundo, igual eu falei, com tantas consciências dos olhos, da carne, soberba da vida, o homem é extremamente instável. Pela sua natureza caída, o homem é extremamente instável. Agora, Deus é estável. Deus não muda, Deus não oscila. Deus não barganha. Meu querido irmão, sua pirraça não muda a Deus. O seu chilique não muda a Deus. A sua raivinha não muda a Deus. Deus é imutável, Ele é o que é. Os seus planos não podem ser mudados. Ele é perfeito. Tudo acontece, segundo a Bíblia, conforme o conselho imutável da sua vontade. Tudo. Tudo. É tão linda essa história, tão rica, que eu já gastei um tempão e já estou para terminar. Mas Moisés, ele diz assim para Moisés, você vai lá, Moisés, e eu vou estar com você, vou estar com você, e você vai tirar o povo do Egito. E você vai dizer para Faraó que é para deixar o povo ir para adorar no lugar que eu designei, que era nesse monte. E aí Deus diz para Moisés o seguinte, só que Faraó não vai deixar, a não ser que ele for forçado por poderosa mão. Olha que interessante, Deus manda Moisés falar para Faraó para deixar o povo ir, mas ao mesmo tempo diz que vai endurecer o coração de Faraó. Como é que a gente pode, irmãos, entender isso? A ação de Deus. Não é porque, meu querido irmão, que nós, nas nossas fases, nos nossos pecados, o Senhor Deus não possa exigir. Deus diz isso para Faraó, endurece o seu coração, porque a Bíblia vai dizer, para mostrar no Faraó a sua glória, para mostrar que diante dele ninguém resiste. Nenhum rei deixa de se dobrar, nenhum rei deixa de fazer a sua vontade. Ele vai libertar o povo com mão poderosa. E não vai ser injusto não, tá? Aqueles anos de trabalho escravos, no final do texto aí, diz que vão ser pagos. No final, os egípcios darão as riquezas construídas pelo sofrimento desse povo. E esse povo vai sair rico, tendo despojado os egípcios, sem nenhuma ação, apenas com a ação do grande eu sou. Porque a verdade é essa, irmãos. Quem sou eu? Moisés perguntou. Eu não sou nada. Quem sou eu, o Hélito? Eu não sou ninguém. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? É nisso que eu acredito, é nisso que eu sonho. E aí, é por isso, irmãos, que nós precisamos anunciar, como estamos fazendo aqui, a palavra de Deus. Porque às vezes aos nossos olhos, isso é uma pequena coisa. Deus mandou Moisés apenas falar. O restante foi ele que fez diante de Faraó. Então nosso dever é apenas pregar o evangelho, anunciar. Deixa o resto com Deus. E Deus fará muito mais do que nós imaginamos ou pensamos. Já falei muito, meu irmão. Uma boa noite, um grande beijo e até amanhã.